Tô zoando. Mas é verdade. Mas entrando Vou mandar agora, um WhatsApp pra ela. entrando agora na parte de juros, por exemplo, para começar a falar do mercado financeiro. Em 2020, no começo do ano, a Selic estava em 2%. A taxa Selic, para quem não sabe, é a taxa base da nossa economia. E a previsão pelo Boletim Focus, no final de 2021 estava em 2%. No final de 2020, eles estavam projetando qual seria a Selic no final de 2021. Eles projetaram que seria 3%, um aumento de 50%. E fechamos o ano com uma Selic em 9,25%. E esse ano, nós já temos aí quase como dado pelo Banco Central mais alguns aumentos que vão levar a Selic até um patamar de mais ou menos 11% e talvez até manter essa Selic num patamar mais alto por mais tempo. Diante dessa observação, vocês estão fazendo algum tipo de movimentação na carteira de vocês, levando isso em conta? Estão aplicando mais na parte de títulos públicos, menos porque acha que não, agora é hora de comprar ações porque elas caíram de preço, fundos imobiliários? Como é que vocês encaram isso e como é que acham que as pessoas devem encarar também? Legal. Assim, acho que a única coisa que mudou não foi em relação ao quais são os ativos que a gente compõe em carteira. Até porque a alta dos juros interfere diretamente no que a gente vê em renda variável, né? Então, no caso, você vê ativos que antes estavam numa bolsa que era negociada quase 130 mil pontos, agora de volta a 100 mil pontos. Então, você percebe, beleza. Estamos não Então, no churrasco dos 100 mil pontos já, né? cara? É verdade. Então, desde 2018, né, que eu acho que foi a primeira vez que bateu, 2019 que bateu os 100 mil pontos. Então, assim, é meio que como se ela tivesse andado de lado durante todo esse tempo. Mas será que não houve evolução durante todo esse tempo? Então, assim, pode ser que faça sentido usufruir dessas grandes taxas de juros para, caso você seja mais conservador, alocar seu patrimônio em renda fixa, porque de fato você vai conseguir ter investimentos que vão conseguir gerar uma renda que talvez, né, nos anos anteriores isso não seria possível em renda variável. Por outro lado, a gente acaba estando num momento que é pertinente de você aproveitar alguns ativos que estão negociados numa bolsa a 100 mil pontos. Agora, será que isso daqui interfere no quanto você aloca a sua carteira de fato? Você, por exemplo, mudaria se você tem um ativo em renda variável numa bolsa a 100 mil, a 120 mil? Acho que se você aloca o seu patrimônio de forma diversificada, descorrelacionada, não. Então, no caso, acho que o comportamento seria mais de, talvez, em momentos de incerteza, acumular uma quantidade um pouco mais de caixa, mas para depois usar esse caixa para comprar os mesmos ativos que você já tinha antes. Porque se você vai ter renda variável ou não, acho que vai muito mais do perfil. Se você é mais conservador ou se é mais agressivo, versus, será que eu tenho que mudar agora toda a minha carteira para aproveitar as oportunidades? Porque é o que o Thiago falou no começo, assim, é muito incerto de você saber acertar ali, o que vai acontecer, sabe? Então, tem até um ditado que, se não me engano, foi você que falou, o Perin, citando outra Deve pessoa. ser do Sêneca, mas continue. Não, eu acho que não foi. Mais dinheiro já foi perdido em pessoas tentando acertar crises. É o Peter Lynch. Peter Lynch, boa. Do que qualquer outro. Então, acho que é muito disso, sabe? A alocação não muda, porque se você usa um método, qualquer que seja 25, 25, 25, o Thiago fala bastante, seja você comprar vários ativos absolutamente descorrelacionados, inclusive ouro, sabe? Essas coisas que não tem... Não tem confluência entre si. O que vai acontecer naturalmente é que você vai estar protegido, né? E aí o que pode acontecer é, caramba, eu tô com caixa no momento de crise, para que quando eu souber o que fazer com o meu dinheiro, quando, sei lá, eu vi um puta jogo play to earn, que realmente é maneiro e que vai ter lastro, aí eu posso saber o que fazer com esse dinheiro, sabe? Então acho que é ter uma percepção mais de, cara, eu já investia antes e eu vou manter isso daqui, ao invés de eu vou mudar completamente minha carteira agora para aproveitar um momento incerto, porque, cara, incerteza sempre existiu no Brasil, sabe? É meio que sinônimo da nossa nação. Citando o Pedro Malan aqui, que inclusive está gravando pra gente na Finclass, né? Faz parte do documentário. No Brasil até o passado é incerto. A gente não sabe nem o que já aconteceu, né? Sempre dá Você uma não vai mudadinha, mudando né? um pouco a história. Pra melhorar Mas no alguém. seu caso, então, Breno, você está mantendo o mesmo planejamento que você tinha antes, basicamente, é isso. No meu caso, especificamente, o que eu estou fazendo é levar mais dinheiro para dólar. Então, assim, a mesma estratégia que antes eu colocava aqui no Brasil é basicamente me expor mais a dólar. Mas são por vários motivos, não só em relação à instabilidade política, leis de propriedade privada e mais gestão E não é algo para esse ano específico, é Não, estrutural. É estrutural, porque, cara, bem ou mal, assim, realisticamente, a gente consegue assumir que se Lula ou Bolsonaro for eleito, ou qualquer outra pessoa, que isso vai resolver todos os problemas do nosso país? Não. Então, se provavelmente não, então a gente vê que os problemas vão continuar. E os problemas vão continuar, a gente tem que pensar 20 anos para frente, e não só tipo em 2022.
Então, qual que eu penso hoje já existem empresas, né, no mercado de capitais que permitem que você, por exemplo, tenha ativos dolarizados e você tem renda em dólar, mas você gasta em real. Então, putz, antes eu estava comprando ativos que me geram renda em real, por que não me gero renda em dólar e eu posso gastar isso para viver uma qualidade de vida sem pagar taxa, spread, IOF ou qualquer coisa, sabe? Então, eu estou mais olhando para isso, para formar essa reserva em dólar. Até porque quase tudo é dolarizado hoje em dia, né? Porque commodity é dólar, daí aí os combustíveis, dólar, tudo precisa de combustível para carregar de um lado para o outro. Então, vive em tudo dólar. é dólar, no E final das ainda, contas. com a alta de juros, olha que engraçado, assim, historicamente isso era associado a uma valorização do real frente ao dólar. Mas a gente não viu que foi isso que aconteceu, né? A gente passou o 2021 com muitas medidas assistencialistas, com uma incerteza do mundo inteiro em relação à alocação de capital em países subdesenvolvidos, isso criou uma evasão de dinheiro. E pela lei da oferta e da procura, quando você tem muita busca por dólar, ele se valoriza em relação aos países que não têm uma moeda tão forte, né? Então, mesmo com os juros tão altos, agora o capital ele não está olhando para o Brasil, porque agora os juros nos Estados Unidos estão altos também. Então, cuja oportunidade de você deixar seu dinheiro num país emergente é muito alto. Por que você não deixa, então, num país mais envolvido, que tem mais segurança e que tem uma moeda forte, sabe? Então, por isso que o dólar ele continua na sua movimentação de subida, mesmo apesar da gente estar quase 10% de juros aqui no Brasil. Não, até o Thiago me mandou aqui uma relação com a taxa Selic ao final de vários anos desde 2002. Lá em 2002 a Selic acabou em 25%. Mas o engraçado é que a Selic chegou a subir no Brasil já na época do Plano Real, naquela época onde havia paridade, onde $1 era igual a R$1, ela chegou a subir acima de 40%. E aí quando passou a eleição, magicamente passou a eleição, baixaram a Selic e aí acabou aquela paridade. O dólar subiu muito em relação ao real e desde então foi quase um caminho, como você disse no começo, ininterrupto, onde era $1 comprando R$2, daqui a pouco ele compra 3, 4, 5. E quando chegou a 5, quase 6, o pessoal falou, porque a Selic está muito baixa. Só que a Selic agora está muito mais alta do que antes e mesmo assim o dólar está em patamares muito próximos das máximas que ele teve em 2020, né? Pois é. Quase chegando a 6 Então, reais. não é só a parte dos juros em si. Isso é estrutural. Se eles crescem mais do que a gente, se eles têm menos inflação, provavelmente essa disparidade ela vai continuar aumentando ao longo do tempo. Eu tenho como meta pessoal, isso desde o ano passado, eu mantive para esse ano, ter pelo menos 50% do patrimônio que eu tenho investido no mercado financeiro em dólar. Só que aí o pessoal fala, então você não acredita no Brasil? Mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos? Porque se for pensar no meu patrimônio todo, a maior parte dele está ligada com o Brasil de uma forma muito difícil de ser separada, que é o Grupo Primo. Pô. A maior parte do meu patrimônio hoje é equity dentro dessa empresa. A Malu abriu 2 negócios ano passado. Eu abri 2 empresas físicas, praticamente, né? A Vibrio, o Sex Shop, mais a marca de roupa, que o Bruno tá vestindo, não tô aqui. Exatamente. Que também é físico, ou seja, a gente comprou uma casa, tudo no Brasil. Vai dizer que a gente não acredita no Brasil? Então, muita loucura. É aquilo, acredita, mas com ressalvas. Eu sou um otimista que sai com guarda-chuva embaixo do braço, digamos assim. Mas eu acho que essa oportunidade nos juros ela é muito boa. Não agora em si, mas o que vai vir depois. Isso independentemente de quem ganhar a eleição. Em um mundo de juros ainda baixos, porque os juros eles estão para aumentar lá fora dos Estados Unidos, mas ainda estão em zero, né? Eles estão falando que vão aumentar. Eu não acho que a gente vai manter essa taxa de juros tão alta assim, se a gente conseguir resolver minimamente a questão dos gastos do governo. E se ela está alta agora e depois ela tende a cair, aparece uma oportunidade de marcação a mercado, onde dá para ganhar muito comprando títulos que têm um prazo maior, e aí você consegue ter um ganho de 2 dígitos, e às vezes até 3 dígitos em um período muito curto. É ganho de bolsa de valores em renda fixa, só que com uma coisa muito boa, uma garantia de que, olha, se não der certo, quando chegar no prazo de vencimento do título, tá aqui o teu dinheiro corrigido pelo indexador que você pegou, né, pelo índice que você pegou na época. Mas no teu caso, Thiago, o que você pensa sobre isso, cara? Sobre os juros? Putz, cara, quando eu falo de juros... Bom, primeiro, eu não vou arriscar arruinar minha carreira, né? Porque todo mundo que tenta prever os juros, de alguma forma, vira uma manchete no futuro, fala, olha aqui o print. Assim, olha o que você disse. Não, assim, você sempre erra, cara. Mais cedo ou mais tarde você vai errar, né? Mas o que eu vou me aventurar a dizer é que existe um grande paradoxo no mundo dos investimentos. O paradoxo é o seguinte, quando os juros estão altos, você tem investimentos pós-fixados, aquele investimento mais padrão do dia a dia, rendendo muito mais. Então as pessoas correm para isso. Só que no momento que elas correm para isso, elas deixam um buraco aqui do outro lado. Elas deixam um buraco onde outros investimentos eles passam a ser mais atrativos. Mas ninguém mais está olhando para isso, porque aqui está rendendo mais.
em algum momento, magicamente, muda o cenário. E as pessoas começam a correr para cá e deixam um buraco de novo. Então, o paradoxo é que, se você investir hoje aqui, onde está pagando mais, você provavelmente vai esquecer desse outro lado, onde os ativos estão com muito mais desconto. E no momento que isso daqui fizer mais sentido, e você começar a investir aqui, Já vai ser tarde. você vai investir muito tarde, porque esse outro lado agora ficou barato, né? Então, eu lembro de quando eu fui assessor de investimentos, imagina, meu trabalho era usar o telefone. Então imagina que eu ficava no telefone e eu falava com investidores. Aí a taxa de juros subiu. Quando eu falava com alguém, imagina, um cliente que tem 5 milhões de reais. Eu falava, cara, a taxa de juros acabou de subir. Aí ele falava, legal, recebi 100 mil aqui, onde que eu coloco? Aí eu falo, cara, você tem algumas opções. Uma delas é aqui, onde você investiria nesse ativo. Ele fala, não, esse ativo não, a taxa de juros subiu. Não tem algo que participe da alta dos juros? Eu falo, tem esse daqui que paga 130% do CDI. Aí ele fala, poxa, então vamos nesse. Ele falou, cara, mas pensa, esse outro aqui está descontado, ninguém está olhando. Você quer ir mesmo para esse? Ele falou, não, vamos para esse. Então você tem um sistema misturado com uma base educacional em relação a dinheiro que faz com que essas mini bolhas aconteçam de tempos em tempos. E daí vem o paradoxo. Então, se a gente quer dinheiro, se a gente quer ganhar dinheiro, imagino que a gente precisa ter um pouco de pensamento anticíclico. E eu sou um cara que eu tive um bom feeling ao longo da minha história. Eu acho que uma parte desse bom feeling foi por qualidade e outra foi por pura sorte. Eu não posso acreditar tudo isso à minha grande capacidade técnica de previsão. Eu acredito, assim. Quando eu acerto é porque eu sou muito bom. Quando eu erro é porque o mercado é foda. Entendeu?